Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14.1. Honra a teu pai e a tua mãe. Piedade filial. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra encerra um dever a mais em relação a eles, que é o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso, que é preciso acrescentar ao amor, o respeito, a estima, a submissão e a condescendência, o que implica na obrigação de cumprir para com eles, de uma maneira mais rigorosa ainda, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e que terão maior mérito, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é simplesmente respeitá-los, é também cuidar das suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. Principalmente com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento aqueles que acreditam fazer um grande esforço dando-lhes o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto para eles são reservados os melhores aposentos, os mais confortáveis. Isto quando não o fazem de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga cansativa dos serviços domésticos. É justo que pais velhos e fracos sejam servos dos filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado pelo leite, quando ainda estavam no berço. Acaso teria contado suas vigílias quando eles estavam doentes ou seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas, também, o máximo que puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros pelo que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece a dívida para com aqueles que o sustentaram em sua fragilidade infantil, que, além da vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações, para lhe assegurar o seu bem-estar. Ai do ingrato, pois ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas, certamente, em uma outra existência, na qual sofrerá o que tiver feito os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, descuidaram dos seus deveres, e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes reprová-los, porque talvez eles mesmos mereceram que assim fosse. Se a caridade estabeleceu como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quão maior não é essa obrigação com relação aos pais. Os filhos, então, devem tomar por regra de sua conduta para com os pais, todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação a estranhos, mais condenável se torna quanto aos pais. O que poderia ser apenas uma falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque, neste, a falta de caridade junta-se à ingratidão. Comentários. O Evangelho de Jesus, e, portanto, as leis de Deus, sempre apontam para a atitude do auxílio. Perdoando os inimigos, evitando que a infelicidade e o ciclo de vingança continuem. Amar ao próximo, se esforçando para vencer os maus hábitos egoístas, e assim transformando a vontade supérflua e egoísta em ato de amor, e assim, a caridade. A paternidade e maternidade são oportunidades divinas de desenvolvimento e aprendizagem de novas virtudes. Ao pai e à mãe são emprestados de Deus seus filhos, que devem cuidar, amar e se dedicar. Ensinar o certo e apontar o caminho para o Cristo. Ser pai e mãe é aprender a se dedicar por uma alma delicada e dependente do cuidado e atenção. Mas estamos em um mundo de provas e expiações, e, portanto, somos espíritos que ainda não sabem amar em sua plenitude, temos dificuldades de praticar a caridade, seja onde for, com quem for. A misericórdia da reencarnação às vezes, une no lar inimigos de longa data, devedores uns dos outros. Às vezes,
o pai e a mãe não conseguem se suceder no papel de educadores fiéis, escolhendo dedicar-se mais ao egoísmo, à vingança ou ao simples orgulho, em vez de abraçar a oportunidade de transformação, porque se doar, se dedicar, se modificar e amar alguém, é um processo ainda difícil para almas ignorantes e frágeis como nós. Mas ainda assim, nos ensina o Evangelho a importância do amor e do perdão. Amar é às vezes fazer o que não queremos para o bem do próximo. Perdoar é quebrar o ciclo de vingança impedindo que o mal continue a se espalhar. E a piedade filial é a oportunidade do filho a desenvolver o sentimento novo da gratidão. Ser grato é multiplicar o bem que alguém nos fez. Ser grato é também entender que os momentos difíceis, as relações complicadas são oportunidade de crescimento, de transformação, quebrando ciclos de ódio, transformando-os em ciclos de amor, retribuindo o mal com o bem. Assim, honrar a teu pai e a tua mãe é cumprir com o mandamento de amor ao próximo, usando de compreensão quando os outros erram. Usando de gratidão, multiplicando as bênçãos que nos são oferecidas. Usando do perdão, impedindo o mal de se proliferar, primeiro em nosso coração, depois naqueles ao nosso redor. Seguindo sempre o exemplo de Jesus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. 1 João 3, 1,2. Honrar pai e mãe. Declara o mandamento expresso da lei antiga. Honrarás pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo: eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. O Mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual, muitas vezes, no mundo, pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos, sim, renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos, no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum, pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre incomparável confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel, diante da cruz, e não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos, em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações, que nos abrem na terra as portas da vida, palpita, em verdade, o amor inconcebível do próprio Deus. Emanuel. Honrarás tua mãe. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida, entre o devotamento e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu, de repente, para que desabrochássemos a luz, e, trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento, para que tivesse segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades,
até que lhe pudesses dispensar, de todo, o carinho. Se motivos humanos a distanciam, hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque, através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhes os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe. Ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa, em matéria de opinião. Porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo, não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Emanuel. A fama de rico. O coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito, rodeado pelos filhos atentos. Muito carinho. Assistência contínua. No decurso da doença veio a conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Queria agora a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. Terras, sítios, casas e animais, avaliados em 6 milhões de cruzeiros, foram divididos escrupulosamente. Com isso, porém, veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor. O coronel Antônio Matias, seu amigo da mocidade, veio desobrigar-se de empréstimo vultoso, que havia tomado sob palavra, e pagou-lhe 2 milhões de cruzeiros em cédulas de contado. Na presença de 2 dos filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre-forte, ao pé da cama. Sobreveio o imprevisto. Os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto dele. Papas de aveia. Caldos de galinha. Frutas e vitaminas. Mantinham cobertores quentes e fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. E, assim, viveu ainda 2 anos, desencarnando em grande serenidade. Exposto o cadáver à visitação pública, fecharam-se os filhos no quarto do morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre as páginas de surrado exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. O papel assim dizia: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês, o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E os 4, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: orai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Filhos ingratos. A ingratidão, chaga pestífera que um dia há de desaparecer da terra, tem suas nascentes no egoísmo, que é o remanescente mais vil da natureza animal, lamentavelmente persistindo na humanidade. A ingratidão sob qualquer forma considerada expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta. O ingrato, isto é, aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba é sempre um atormentado que esparze insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. O homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir, falsamente acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo, sem qualquer compensação de sua parte. Estulto, desdenha os benefícios recolhidos a fim de exigir novas contribuições que a própria insânia desconsidera. É arrogante e mesquinho porque padece atrofia dos sentimentos,
transitando nas faixas da semiconsciência e da irresponsabilidade. Sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, detestável nódoa moral, a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que colima hediondo ato de rebeldia contra a criação divina. O filho ingrato é dilacerador do coração dos pais, ímpio verdugo que se não comove com as doloridas lágrimas maternas nem com as angústias somadas e penosas do sentimento paterno. Com a desagregação da família, que se observa generalizada na atualidade, a ingratidão dos filhos torna-se responsável pela presença de vários cânceres morais, no combalido organismo social, cuja terapia se apresenta complexa e difícil. Sem dúvida, muitos pais, despreparados para o ministério que defrontam em relação à prole, cometem erros graves, que influem consideravelmente no comportamento dos filhos, que, a seu turno, logo podem, se rebelam contra estes, crucificando-os nas traves ásperas da ingratidão, da rebeldia e da agressividade contínua, culminando, não raro, em cenas de pugilato e vergonha. Muitos progenitores, igualmente, imaturos ou versáteis, que transitam no corpo assolados pelo tormento de prazeres incessantes que os fazem esquecer as responsabilidades junto aos filhos para os entregarem aos servos remunerados, enquanto se corrompem na leviandade, respondem pelo desequilíbrio e desajuste da prole, na desenfreada competição da utópica e moderna sociedade. Todavia, filhos a que receberam dos genitores as mais proliferas demonstrações e testemunhos de sacrifício e carinho, aspirando a um clima de paz, de saúde moral, de equilíbrio doméstico, nutridos pelo amor sem fraude e pela abnegação sem fingimentos, e revelam-se, de cedo, frios, exigentes e ingratos. Se diante de pais irresponsáveis a ingratidão dos filhos jamais se justifica ou procede, a proporcionada por aqueles que tudo recebem e tudo negam, somente encontra explicação na reminiscência dos desajustes pretéritos dos espíritos, que, não obstante reunidos outra vez para recuperar-se, avivam as animosidades que ressumam do inconsciente e se corporificam em forma de antipatia e aversão, impelindo-os à ingratidão que os atira às rampas inditosas do ódio dissolvente. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. O lar, em razão disso, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimorar das arestas dos que o constituem, é forja purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Quando o lar se estiola e a família se desorganiza, a sociedade combale e estertora. De nobre significação, a família não são apenas os que se amam, através dos vínculos da consanguinidade, mas, também, da tolerância e solidariedade que se devem doar os equilibrados e afáveis aos que constituem os elos fracos, perturbadores e em deperecimento no clã doméstico. Aos pais cabem sempre os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício os filhos que lhes chegam pelas vias sacrossantas da reencarnação, educando-os e depondo-lhes nas almas as sementes férteis da fé, das responsabilidades, instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. O que decorra serão consequências do estado moral de cada um, que lhes não cabem prever, recear ou sofrer por antecipação pessimista. Aos filhos compete amar aos pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do Código Superior da Vida, o impositivo, honrar pai e mãe, sem excluir os que o são apenas por função biológica, assim mesmo, por cujo intermédio a excelsa sabedoria programa necessárias provas redentoras e pungitivas expiações liberativas. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Agressivo e calceta, exigente e impiedoso, transformado em inimigo insensível com odioso, oferta, ainda, paciência e mais amor. Se te falarem sobre recalques que ele traz da infância, incomplexos que procedem desta ou daquela circunstância, em efeito da libido tormentosa com que os simplistas e descuidados pretendem escusá-lo, culpando-te, recorda, em silêncio, de que o espírito precede ao berço, trazendo gravados nas tecelagens sutis da própria estrutura gravames e conquistas, elevação e delinquência, podendo, então, melhor compreende-lo, mais ajudá-lo, desculpá-lo com eficiência e socorrê-lo com probidade prosseguindo ao seu lado sem mágoa e encorajado no programa com a família inditosa e os filhos ingratos, resgatando pelo sofrimento e amor os teus próprios erros, até o dia em que, redimido, possas reorganizar o lar feliz a que aspiras. Base bibliográfica.
O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 14, item 1. 1 João 3, 1, 2. Família, autores diversos, capítulo 23, honrar pai e mãe. Os dois maiores amores, autores diversos, capítulo 2, honrarás tua mãe. Almas em desfile, Hilário Silva, capítulo 1, a fama de rico. Após a tempestade, Joana de Ângeles, capítulo 5, filhos ingratos.